Olá, estamos de volta à nossa estrutura de repetição for. A gente já viu os tópicos 1, introdução, comando for, a gente já resolveu os dois exercícios e agora, nesse vídeo, a gente vai comparar o while e for. Na realidade, pessoal, a gente está aqui, o comando for, ele está no nosso livro-texto na seção 5.2, mas essa comparação while e for está na seção 5.4. Eu estou adiantando aqui para essa aula, porque eu achei mais conveniente trazer esse assunto agora, nesse momento aqui para a gente. Bom, vamos comparar novamente o comando while e for. Eu fiz uma comparação dessa num dos vídeos anteriores, né? Só para recordar. O while, para o while, né, ou no while, todo o controle é feito pelo programador. A gente viu que a gente tem que ter a preocupação em fazer a atribuição do valor inicial, a gente viu que a gente tem a preocupação de ter que construir a expressão lógica, e a gente viu que a gente tem a necessidade de colocar o incremento, né, em algum momento, normalmente posterior ao processamento que a gente vai fazer aqui, aquelas instruções, as ações que a gente vai ter que realizar, né, dentro dessa repetição. Né? De forma equivalente, o comando for, o programador vai definir os limites e o controle é feito pelo sistema. Né? Então há uma diferença aqui. Né? O programador ele tem a preocupação apenas de definir qual é a variável que vai ser a variável que vai reproduzir o padrão de contagem e qual é o padrão de contagem através da função range. Então, um programa equivalente, né, um programa de while dessa maneira, reproduzindo um padrão de contagem, vai ser equivalente a um programa com o comando for, reproduzindo o mesmo padrão de contagem aqui. Aí a gente tem um exemplo, na verdade, né, aqui, observem que não é só uma questão de simplicidade, né, de espaço, de reduzir o tamanho do programa. Né. As chances da gente cometer um erro quando a gente está usando o comando while no lugar do comando for é que se a gente cometer algum erro na atribuição, algum erro na expressão lógica e algum erro no incremento, o programa vai ter um comportamento diferente daquele que a gente espera. Né? Então é muito mais fácil você definir tudo em uma linha só com o for, a variável e o padrão de contagem através dos atributos início, fim e incremento, né, do que você ter que fazer tudo isso no braço dentro do seu programa em espaços separados, né, em lugares separados. Isso aqui a atribuição tem que vir antes do while, a operação lógica tem que vir junto do while e o incremento vem depois dentro do while. Né? Então tudo isso a gente tem que ter essa preocupação e lembrar de tudo isso. Né? Então o for aqui ele é mais simples e também menos susceptível a erros do programador, erros de programação. Bom, aqui nós temos outros exemplos, né? Dois exemplos onde vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de laço infinito. Por que laço infinito? Ele começa a repetir e ele nunca vai parar a repetição. A expressão lógica do while aqui, ela chega aqui como verdadeira e nunca se torna falsa. Isso traz o comportamento que a gente chama de laço infinito. O programa não vai parar de executar a menos que alguém interrompa ou o sistema operacional interrompa a execução daquele programa. Então olha aqui, nesse primeiro programa, o que acontece? X é igual a zero, while x menor ou igual a 10, print x. Ok, legal, o programa está sintaticamente correto. Mas, logicamente, tem um erro. Por quê? X é zero, x é menor ou igual a 10, 0 é menor ou igual a 10, ele imprime zero, volta para cá e o x continua sendo zero. Então 0 continua sendo menor ou igual a 10. Vai imprimir zero de novo. E 0 vai continuar sendo menor do que 10 infinitamente. Ou seja, o valor de x ele nunca muda. Então o laço nunca vai terminar a sua execução. Nesse segundo exemplo, o que acontece? X é igual a zero, while x menor ou igual a 10, print x e x é igual a x menos 0.2. Aqui poderia ser x menos igual menos 0.2, ok? Vai funcionar do mesmo jeito. Mas olha lá, x é decrementado, então x começa de 0, vai entrar aqui, x vai virar o quê? Menos 0.2, depois menos 0.4, depois menos 0.6 e assim por diante. Aqui esse exemplo seria melhor ter colocado com o número 2, eu acabei esquecendo de alterar isso, porque o for só aceita números inteiros. Se eu quisesse aqui representar um comando, né, um programa que poderia ser substituído pelo for,
Isso aqui teria que ser 2. Então vamos abstrair isso, né? E pensar que o que eu quero mostrar aqui é que o valor de x muda, embora o valor de x mude, ele vai diminuir a cada interação. Então o x entra aqui como 0, vai diminuir, então o x diminuindo ele vai continuar sempre sendo menor do que 10, né? E aí com isso o laço não acaba, nunca termina a sua execução. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo. Vai executar aqui, x é 0, aí ele vai entrar, x0, né, é menor do que 10, então ele entra e imprime 0. Deixa eu passar para o outro lado, imprime 0. E vai continuar aqui imprimindo 0. X não vai mudar, então x menor ou igual a 10 também não muda, vai ser sempre verdadeiro. Então eu vou ter que parar o meu programa se eu quiser interromper essa execução. O programa não vai parar sozinho, ele vai ficar executando infinitamente, está até piscando aqui, por quê? Ele vai ficar aqui infinitamente se ninguém vier e parar ele. Ok? Então, esse é um exemplo do laço infinito, esse é a situação do laço infinito, né, que a gente chama dentro da programação. E aqui, de forma similar, eu vou só mudar isso aqui, eu fico incomodado com esse 0.2, eu tenho que mudar isso logo logo. Então vamos lá, 2. Então, ele vai executar aqui, x é 0. Agora ele vai entrar, x é menor do que 10, ok? Vai imprimir o 0. Ele vai decrementar x, então x agora é menos 2. Menos 2 é menor ou igual a 10, então ele entra e vai ficar imprimindo. 6, menos 10, menos 12, menos 14. E com isso, x vai ser sempre menor ou igual a 10, o que significa que o meu laço não vai parar. Se eu clicar aqui e mandar ele continuar, ele vai continuar executando e nunca vai parar, a menos que eu mande parar aqui, que eu interrompa, né, a execução do programa, ele nunca vai encerrar esse programa. Então é isso, a gente viu o comportamento e o que é esse laço infinito. Novamente, não é só uma questão de espaço e simplicidade, né? A chance de cometer um erro usando o while é muito maior, a gente tem que estar muito atento à construção do nosso laço while para não provocar esse laço infinito. Bom, aí a dica é, sempre que a gente puder definir valores inteiros, início, limite e passo, use o for. Caso contrário, você vai usar o while. Então, se não for possível usar o for, use o while. Ok? While você vai reproduzir qualquer padrão de repetição. Só tem que tomar um cuidado especial, porque todo o controle é seu. Né? Com o for, ele faz o controle, então se você definir o início, limite e passo, ele vai fazer o controle, né? Se tiver que executar, executa, mas ele nunca vai entrar em laço infinito, porque no momento em que ele vê que dentro daquele padrão de contagem ele entraria em laço infinito, na verdade ele interpreta como se ele não tivesse necessidade de rodar o laço. Então veja que na verdade o que acontece? Se eu definir aqui esse padrão como sendo um for, né? Eu vou definir o quê? For x em range de quê? Meu valor inicial ali é 0. Então vou colocar o valor inicial aqui que é 0. Meu valor final aqui é 10, incluindo 10. Então eu vou colocar aqui o 10, só que ali o meu incremento é de menos 2, né? Então eu vou colocar menos 2 aqui. E como eu quero incluir o 10, eu vou colocar menos 1 aqui. Então, aqui é aquela história do vídeo anterior que eu estava falando para vocês. Eu quero começar de 0. Eu quero colocar um decremento de 2. E eu quero incluir o 10. Então é 10 menos 1 aqui, porque o meu incremento é negativo. Então aqui, reproduzir, estou tentando reproduzir isso. Então eu vou dar o print de x lá. E aí todo o padrão de contagem é feito pelo for. O que vai acontecer aqui? Aqui dá laço infinito. Aqui eu não consigo depurar se eu não salvar. Não era isso que eu queria, mas tudo bem, deixa lá, exercício 2 for, deixa eu dar um salvo, tá, deixa aqui. Então, quando eu executo isso aqui, o que vai acontecer? O for vai avaliar o range. O range vai ser definido como 0 até 9, com decremento de 2. Então, nesse momento, ele identifica que
Ele vai gerar a lista com todos os valores dentro do padrão de contagem, de 0 até 9, exclusive, com incremento de -2. Ele interpreta que isso aqui gera uma lista vazia. Por quê? Porque ele não vai criar uma lista de infinitos valores. Ele não vai criar uma sequência de valores infinitos. Por quê? Porque na computação você tem limitação. O for identifica essa limitação e ele sabe que se ele tentar fazer isso, ele vai ficar aqui executando esse laço infinitamente. O for tem controle sobre isso, então ele gera uma lista vazia nesse caso. E aí o for não executa, o programa acaba, o programa para. Então é outra diferença aí em relação ao for e o while. O for tem o controle e o for não vai entrar em laço infinito, porque ele se resguarda dessa situação, ele resguarda o programador da geração dessa situação, porque ele é mais robusto, ele é mais seguro nesses aspectos. Bom, para todos os laços for, a gente consegue reproduzir esse comportamento com o laço while, né? Que realize as mesmas iterações. A recíproca não é verdadeira porque nem todo laço while eu vou conseguir reproduzir em um laço for. Aqui está um exemplo, né? Eu não consigo reproduzir esse padrão de while no laço for porque o for só aceita números inteiros e esse aqui está definido como número real. Mas além disso, né, laço while pode ter ali qualquer operação lógica e reproduzir qualquer comportamento que se queira para uma repetição. E o laço for, por ser mais robusto, mais seguro, ele impõe algumas limitações, limitações essas que vão ser definidas pelos valores inteiros de início, fim e incremento e da coerência entre esses valores, né, para determinar ou não a incidência de laço infinito ou, né, aquele padrão de contagem que acaba. Então o for só aceita um padrão de contagem cuja contagem acabe em algum momento. Então, no caso de não acabar, ele gera uma lista vazia e não causa transtorno aí para a execução do nosso programa, né? Algumas linguagens possuem sintaxes diferentes para o for, então você precisa verificar aí a sintaxe se você for trabalhar com outra linguagem. O próprio Python fornece, né, outras formas de utilização do for sem o range, com outros recursos, mas para a gente aqui nessa disciplina só é permitido utilizar o for com a função range para que a gente tenha então o laço controlado por contagem, né? E aí a gente só vai conseguir isso usando for junto com o range. Com isso a gente termina essa aula comparativa entre while e for. Até a próxima.